Então, eu sou filha de uma mãe que não tem nem o primeiro grau completo. Meu pai tem o que chamam de ensino médio. Eu andava de carro com meu pai e eu queria aprender a ler mais rápido, porque eu não gostava da escola. Era um ambiente muito opressor para mim. E aí eu comecei a aprender a ler usando as palavras que eu lia nos outdoors, criando significados entre o ABCD e aquelas palavras que ele lia para mim. Foi assim que eu aprendi a ler, com um artefato do capitalismo, né? Da propaganda. A primeira vez que eu me interessei por livros foi através da sala de aula. E meu pai um dia comprou uma enciclopédia. Ele era policial rodoviário federal na época. Ele não poderia comprar uma enciclopédia Barça ou a século XX, que até hoje eu erro e falo século XXI. Não, mas ela era século XX e isso era o futuro naquele momento. Ele ganhou com essa enciclopédia a obra completa de Machado de Assis. Foi meu primeiro escritor. A primeira frase de um escritor que eu li é: ao primeiro verme que roer as frias carnes do meu cadáver, dedico esse livro. Se eu não proferi exatamente igual o Machado escreveu, me desculpem. Foi a primeira frase de um autor que eu li. E essa frase me perseguiu durante dias, me fez avançar e ler O Alienista, avançar e ler quase a obra completa de Machado. Quando eu tinha 5, 6 anos, as reuniões de família eram insuportáveis para mim. Minha família é toda oriunde e talvez por isso seja muito faladora. E morávamos no prédio em Cariacica, Campo Grande, na Felipe Garcia. Minha avó, meus tios, minha mãe, meu pai, todos primos. E eram reuniões muito barulhentas. Eu me trancava no quarto e minha avó, ela fazia costura. E eu pegava o pote de botões dela e criava histórias ali. Então, quando eu comecei a criar histórias, depois eu esqueci, porque eu não sou tão boa contadora de histórias. Eu sou melhor em fluxo de consciência, em sentimentos, em outros tipos de enredos. E essa forma de morrer para o que estava ao redor, ao contrário da Sherazade, ela contava para não morrer a cada noite uma história. Eu contava para morrer daquele daquele mundo que era já permeado por questões. Meu tio havia sofrido um atentado, um padrinho meu participava de uma luta política de esquerda, na qual ele perdeu um olho. A questão do dinheiro era sempre um problema. E a fala, né, que invadia todos os lugares. A televisão sempre ligada no Silvio Santos ou nas novelas. E o quarto de costura era o lugar do silêncio e das histórias. Depois, num programa que eu participei com o maravilhoso Adnei Silvestre, ele falou, e no ar, que a Nélida Pion também conta isso. Então deve ser um lugar comum. Pessoas se refugiam no quarto de costura e criam histórias com botões. Até nesse livro Armazém dos Afetos tem essa história. Tem uma crônica onde eu conto essa história. Quando eu penso que Saramago publicou o primeiro livro dele com 54 anos, né? Eu achei que fosse demorar muito a publicar a primeira vez. Tenho muita vergonha dos escritos. Eu não releio muito o que eu escrevo. Eu releio até publicar. Existe uma parte do que eu escrevo que nunca ninguém vai ver, que talvez seja melhor. Tem um livro do Saramago, inclusive, Manual de Pintura e Caligrafia, que é narrado em primeira pessoa por um pintor. Ele produz quadros para o métier, comprador de arte, do qual ele é um pintor querido, a crítica ignora ele. E ele produz um outro quadro para ele, que ele acha muito melhor. Mas aquele retratado que paga ele, a quantia da qual ele sobrevive bem até, nunca vai ver esse quadro que ele cria. Tem uma parte do que eu escrevo que nunca vai ser acessível, talvez, porque eu nunca vou ganhar um edital com aquilo, eu acredito. Só que esse último livro eu juntei algo que eu nunca mostrei, que são minhas poesias, e ganhei um edital. E eu chamo de prosa esquartejada. Eu não acho que seja poesia, só tem uma poesia nesse livro, que é um trabalho com um amigo, que é um poeta que parou de escrever. Meu contato foi sempre maior com ficção. Eu não sou uma boa escritora de artigos, eu tenho 2 ou 3 artigos prontos, que agora eu passei no mestrado em arte, depois de 20 anos longe da academia. E a minha pesquisa passa por um autor de quadros, um pintor chamado Norton, que se dizia escritor. E meu orientador é o Ricardo Maurício, que estuda o texto e a imagem, com base em Flusser
Então a minha fala vai estar impregnada da academia, mas eu nunca fui uma anarquista contra a academia, porque eu sempre acreditei que não é o momento no Brasil de se dizer que a educação ela é engessante. A educação nem é ainda. Acho que algum dia teremos um estágio que falaremos, olha, vamos soltar a educação desse sistema. Mas por enquanto não temos nenhum sistema. Estou pesquisando agora também o texto que não tem autor. E porque ser um autor me faz ter um lugar maior do que quem não é um autor. Em qual momento o texto de Nietzsche se torna um texto de autor? Porque as notas que ele escreve nas agendas não são também escritura? Em qual momento é texto? Em qual momento é literatura?